Felipão, a gente estava conversando em off aqui e a gente estava trazendo alguns pontos de dificuldade do empresário, de mão de obra. E, cara, você trouxe para nós uma parada que deu uma explodida na minha cabeça aqui. Eu queria me aprofundar um pouco, que é criação de microecossistema. Que, inclusive, vocês registraram isso. Cara, primeiro, o que seria um microecossistema empresarial? E, cara, como que surgiu essa ideia de, pô, vou registrar isso aqui, encontrei uma parada interessante. Sensacional, cara. Quando eu falei a palavra microecossistema para o Joel J, que é um cara que tem alguns milhões de seguidores e tá em todos os palcos do Brasil e do mundo, tá indo para os Estados Unidos agora implementar a Mentor League Society, né? Nós somos sócios, o Flávio Augusto, o Joel J. Carneiro. Ele falou assim, cara, esse negócio que você tá falando, bicho, é o futuro, é o presente, tá acontecendo, ninguém tá ligado nisso. Então, você precisa dominar esse termo. E quando eu ouvi isso do JJ, recentemente, a gente estava num navio de guerra no Rio de Janeiro, onde a gente estava com 250 empresários, ele começou a chamar um monte de empresário. Empresário que fatura 100 milhões, 200 milhões, meio bilhão. Eu falei, cara, peraí, por que ele está chamando essa galera? E o que eu falei para ele em off, né? Eu falei o seguinte, cara, olhando os modelos de negócio desde a Revolução Industrial, o que a gente tinha? Revolução Industrial, aquela fabricona que fazia tudo dentro de casa. Uhum. Aí você vem os japoneses, Toyota, o Lean, não é isso? E aí é o seguinte, para você manter eficiência, você vai terceirizar tudo que não é core. E aí você mantém o que realmente tem propriedade intelectual, né? Uhum. Você domina aquilo lá que tem mais valor na cadeia. Beleza. Aí vem as plataformas não, vem as franquias e os licenciamentos, que é, como é que eu consigo escalar e construir rede com capital de terceiro, aonde eu replico o modelo de negócio, produto, né? E aí a gente tem ainda muitas franquias, né? Tem gente que está abrindo franquia ainda, licenciando o produto. E a gente vê cada vez mais uma descentralização, mas veio a tal da internet. Pandemia. Veio a tal da internet. E quando vem a tal de internet, surgem as plataformas. E as plataformas, elas quebram os intermediadores e você pluga o trabalhador com a plataforma. Então, isso aconteceu com o iFood, aconteceu com o Uber. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, bem no comecinho do Uber, quando os caras ainda usavam terninho, né? Aguinha, bala. Aguinha, balinha. Vocês pegaram essa época, né? Para conquistar mercado, os caras faziam isso. E eu perguntei pro cara, eu tava lá no Rio de Janeiro, tava numa lagoa, aquela lagoa famosa, Rodrigo de Freitas, né? E eu falei assim, cara, quanto você tá tirando? Tem uma curiosidade aqui por mês. 18 mil reais. Falei, 18 mil reais? Um carro? Black, tem poucos ainda, pá. Eu falei, e você era da onde? Eu era do banco. Aí ele falou o nome do banco. E lá era a pressão para meta, era um monte, né? Tinha que empurrar produto para o cliente. E hoje eu faço o meu horário. Às vezes eu almoço com a minha família e tal. Eu falei, cara, o banco vai perder um monte de cara bom. Só que isso veio nas redes sociais. A galera, a gente estava falando disso, galera de comunicação, galera de vendas, galera de marketing, galera de educação. Ninguém quer trabalhar mais para o outro. Quer trabalhar para si mesmo. Os dev. Aí vem a tecnologia. Pô, agora negócio escalável é tecnologia. Aí precisa contratar um cara de tecnologia. Aí você vai brigar com a empresa do Canadá, da Europa, pagando em euro. Só que veio agora os agentes de IA. Onde a molecada, sozinho, com tudo robotizado, tá ganhando 35, 45. E não tá, né? 45 mil, 50 mil, tem já caras desses. E não é incomum. E aí? Como é que você, pequeno empreendedor, médio empreendedor, sem capital de investidor, sem um modelo de negócio escalável, sem uma margem relevante, às vezes ganhando 20%, 30% de margem, quando muito, às vezes é 15%, às vezes é 10%, às vezes é 5%, às vezes não dá margem, porque está cada vez mais difícil. Sim. Então você não tem previsibilidade de receita, porque você não tem um bom marketing, né? Vocês são disso, você sabe que as empresas sofrem. Quando você olha tudo isso, a gente olha para o seguinte, um modelo mais descentralizado. Então, a gente precisa entender
que a nova forma de organizar a empresa é em conjunto, é colaborando. Então, eu tenho alguém que cuida da distribuição, eu sou o braço de produto, eu me junto, a gente faz uma sociedade, uma joint venture, a gente serve o mercado junto. Já não é mais o meu empregado ou só meu parceiro, nós temos que ter uma aliança. Só que aí eu entro no braço de educação, eu começo a pegar serviço, eu formo parceiros e eu vou plugando soluções numa maneira onde eu tenha pequenas empresas enxutas, mas com baita potencial de servir o mercado. Isso é o microecossistema. Óbvio que tem uma lógica, a gente desenvolveu uma lógica, né, para o braço, para eu aumentar a distribuição de um lado, para aumentar o produto do outro e para que a gente gere um ganha-ganha. Mas cada vez está mais descentralizado o modelo e é isso que a gente está educando o mercado microecossistema. Algumas pessoas já estão fazendo isso de forma intuitiva, já entenderam, algumas fazem como parceria, mas não cola muito. Então a gente quer educar o mercado e a gente fez um passo a passo, né, de como que o empresário pode construir essa lógica e adaptar para o seu mercado. Falando como leigo, tá? Né? Vamos supor. Quando você fala assim, ter os parceiros ali, etc., é o que eu acho que muita gente já faz, né? Tem um parceiro ali para aquilo, tem um parceiro lá e tal. Vocês, então, nesse conceito de microecossistema, estão profissionalizando, né? Formatando esse conceito, só que daí tem uma organização. Como é que funciona essa questão dessa organização? Tipo, vão ser CNPJs independentes? Legal. Ó, é menos sobre... Tem sim, né? Uma forma de você organizar CNPJs e acordos societários, tá? Mas é mais sobre a geração de valor em conjunto, num ganha-ganha, ou seja, o tal da sinergia, que 1 mais 1 é igual a 11, onde você pega ativos do ecossistema e você pluga. Vou dar um exemplo. Eu falo muito do funil de sócios. Alguém já ouviu falar disso? Já ouviu falar de funil de leads, funil de clientes, funil de marketing, funil de vendas e funil de sócios? Não, né? Funil de sócios, imagina o seguinte, cara, hoje eu tenho uma empresa de distribuição de software, né? A gente tem mais de 3 mil clientes plugados. Em 2019, quando eu voltei da palestra que foi dada na Rússia, que os caras me chamaram para a gente fazer o nosso case de recordista de vendas mundial num dos ecossistemas, eu falei assim, cara, nós vamos criar um software. E aí eu contratei um sócio, porque era assim que a gente fazia. Contrata um sócio, contrata um desenvolvedor, depois esse cara acaba ficando caro, o mercado quer assediar ele, eu transformo ele como um sócio. Era lógica. Interno. Era lógica, certo? Beleza. Só que, cara, eu aportei o capital, né? Fiz toda aquela curva J, onde eu não sei se vai dar retorno, eu tive que aprender um novo negócio, eu corri muito risco, mas deu certo. O risco ficou na sua mão. Mas deu certo, tá? Mas pensa que teve uma velocidade de maturação. Te levou pelo menos 1 ano ali para chegar no break-even com risco. E eu tendo que cuidar do negócio principal, porque era nosso motor 1. Beleza, deu certo. Quando a gente foi pensar em fazer o segundo aplicativo, a gente ainda fez com a equipe interna. Quando a gente foi pensar em fazer no terceiro, o mundo já tinha mudado. E aí a gente começou a falar o seguinte, cara, olha só, por que a gente não abre uma venture e a gente começa a fazer um acordo do seguinte, pega um cara bom de produto, que já está com o produto, já está com a ideia, já está minimamente validado, já tem 100 mil de MRR, que já é relevante, o cara com 1,2 milhões, então já tem uma prova ali, dependendo do ticket do cara, e a gente conecta o nosso canal. Então eu tenho um ativo importante, onde os clientes precisam do que o cara tem e o cara não tem acesso. Então como é que a gente faz? Ele me paga uma comissão, me deixa uma partezinha em equity, a gente combina uma performance. Entende? Só que esse cara precisa de um board, esse cara precisa de um advisor, esse cara precisa de uma mentoria, de uma educação. Então, além disso, eu plugo ele no meu braço educacional. Conselhos. Então, esse cara, ele começa a me pagar um fee para fazer parte do meu ecossistema, onde eu vou caminhar com esse cara. Os primeiros foram assim, agora é o contrário. Como eu já tenho bastante prova social, tem muitas oportunidades o tempo todo, eu entendi que a melhor forma de eu fazer isso é, cara, eu te ajudo, independente da gente ser sócio ou não. Então, você entra pelo meu braço educacional, eu te mentoro, você vai ganhar dinheiro. Mas, se a gente tiver alinhamentos de princípios, de valores, conseguir conviver e gostar, então você vai ser convidado a ser meu sócio. E aí a gente acelera o seu negócio. Então, agora inverteu a lógica. E aí, o braço educacional vira o funil de sócios. Cara, que genial isso daí. Esse é só um exemplo. Sim, aí sim. tem um outro exemplo. Quer mais um? Mas isso daí não vem como, tipo, é um mecanismo e uma oferta também?
Porque numa negociação, isso ele entra como uma oferta. Mas tem a lógica, né? Aí a lógica é o seguinte, ó, pensa. Vamos pensar nesse caso aqui, tá? Tô falando isso nesse caso específico, ó. Esse exemplo. Eu tinha 4,5 milhões de receita de serviço, tá? Vocês sabem que serviço não escala. Vocês sabem que serviço cada vez aumenta. Só que para o empresário de serviço, quando ele fica num tamanho, é muito bom. Principalmente quando ele tem produto para distribuir, quando ele tem canal de aquisição, quando ele tem um modelo de negócio, quando ele não precisa fazer tudo. Ele faz a parte de operar, que é o tal do licenciamento da franquia. Então, essa lógica você pluga. Hoje eu estou descontinuando meu braço de 4,5 milhões e estou entregando para 100 parceiros, distribuindo para 100 parceiros. Esses caras enxutos ganham dinheiro, não precisam escalar a empresa, ganham respaldo de autoridade, de selo, de modelo de negócio, muito testado, aumentam a sua hora. Então, o cara, às vezes, num pacote de serviço, estava cobrando 100, 120, 200 e pouco. Por ter uma metodologia, o selo do grupo, esse cara cobra 450, 500 reais. Ele entende que ele pode abrir um braço de educação para o nicho dele. Ele entende que ele pode distribuir mais software através da base de clientes dele que ele cuida. Que ele aumenta o ticket médio, o LTV. Então, cara, tem muita lógica por trás. E, obviamente, o pessoal vai fazendo e não consegue capturar isso e tal. E a gente está ensinando o empresário a pensar dessa forma. E, claro, que tem estágios, né? Essa parte da educação, então, ela é como se fosse tipo um MVP de validar ainda mais o negócio do cara. Primeiro ele bota o dinheiro no bolso, né, da empresa, e vocês, né, ele vai fazer o processo, ele vai receber um plano ali e tal, etc. E vocês vão entrar um pouco mais no negócio dele na consultoria e vai ver se, pô, tem negócio Não é aqui. consultoria, porque consultoria é um negócio que não escala. Então eu faço uma mentoria. Como eu já tenho 11 anos de empresa, né? Eu construí um ecossistema do 0 aos 30 milhões de reais sem capital de terceiro. Porque tem gente que consegue fazer isso em 7, 8 anos, mas com um aporte. Então, eu entendi sobre pessoas, vendas e modelos de negócio. Porque eu venho do mercado, né? Eu fui executivo, eu estudei fora. Então, eu tenho 16 anos produzindo muito resultado no mercado para dentro das empresas, empreendendo, né? Uma grande escola minha foi a Record TV, um grupo de 11 mil funcionários. Eu fui um executivo de tecnologia lá no Rio de Janeiro na guerra contra a Globo. Isso me deu muita robustez. Fui muito para o exterior para comprar projeto. E quando eu saio, eu testei alguns modelos de negócio. Então, eu já tive agência de marketing digital, já tive distribuição de software, já tive braço de serviço, já tive SaaS, né, software. E aí eu comecei a aconselhar empresas de economia real. Então, imobiliárias, parques de diversões, empresas de seguro. Eu comecei a ter repertório. E quando eu olho isso tudo, juntando a implementação de máquinas de vendas e todo o repertório que eu tenho, eu entendo que empresa é 80-20, cara. É 80% da mesma coisa. Pessoas, vendas, modelo de negócio. E se você ensina os empresários sobre essas alavancas, eles vão ter mais resultado. É que muito empresário, ele às vezes tem um ou outro ali e sempre falta apertar um parafuso, né, cara? Uma dúvida perante a isso, tipo, quando você fala ali do ecossistema, você acredita que tudo tenha que girar em torno do mesmo... Como se fosse uma esteira de produtos, tipo, ou não necessariamente? Não, podemos fazer uma outra parada porque eu tenho know-how para fazer isso. E um outro ponto é a questão do foco. Talvez não possa perder o foco no meio do caminho com esse tanto de coisas assim. Ótimas perguntas. Qual que é a diferença entre negócios e esteira de produtos? Vamos pensar numa empresa de educação, né? Eu tenho vocês sabem, né? Infoproduto. Tem um PDF, tem um curso online, ticketzinho embaixo, front-end, back-end, essa coisa toda da esteira de produto. Mas eu estou educando, cara. Estou vendendo informação, né? Eu acredito que a gente vende 4 tipos de coisas. Informação, software, serviço. Os 2 primeiros são modelos mais escaláveis do que o serviço. Tudo é serviço. E a gente tem produto físico. Só isso. São 4 categorias de coisas, né? E quando a gente fala disso aqui, são principalmente modelos de negócio diferentes. Quando a gente tem modelos de negócio diferentes, é diferente. Eu faço um serviço e eu vendo um software. São culturas diferentes, métricas diferentes, máquinas de vendas diferentes. É tudo diferente.
Então você precisa ter braços e sócios diferentes. Tem gente que quer fazer tudo dentro de casa. E a gente começa a montar uma lógica de ecossistema. O legal do ecossistema é que você tem ativos. Então, por exemplo, eu tinha... O que é da minha empresa de distribuição? Eu tenho 3.000 clientes na minha mão que confiam em mim. E que têm necessidades. Então, isso é um ativo. Se o mercado for me comprar, o mercado vai comprar a minha carteira de clientes. Porque a tecnologia não é própria. Mas, a partir do momento que eu criei uma empresa separada, com um sócio separado, para servir esse mercado, eu criei um outro braço, um outro negócio, com uma outra lógica. Aí, esse negócio, por estar sendo distribuído aqui, mas ter tecnologia própria, ele tem uma propriedade intelectual própria, está registrado, isso aqui tem equity. A nossa empresa nos Estados Unidos fatura milhões de dólares, né? Então, tem equity. Eu posso vender isso aqui. Então, aqui eu venderia a base de cliente, aqui eu posso vender a tecnologia com distribuição, com base de cliente, com uma série de coisas. Muito mais interessante. Entendeu? E a questão do foco, cara? Você não acha que pode ser que a pessoa se perca no meio de tanta coisa, no meio de um ecossistema, de fato? Tipo, Boa pergunta. É o seguinte, se você tentar fazer tudo Fudeu. sozinho, não rola. Por isso que é descentralização. Por isso que é pensar numa visão, e aí você tem que ter o orquestrador. Nós vamos fazer a primeira imersão agora, né, de líder de ecossistema, onde eu ensino a mentalidade desse cara. É um cara que não vai fazer tudo sozinho. É um cara que é muito bom de relacionamento. É um cara que não pensa em ganhar toda a fatia do bolo, não tem a mentalidade da escassez. Ele cria novos mercados, ele amplia o bolo, ele começa a olhar para ativo. É um cara, um conector e um orquestrador de ecossistema. Essa habilidade do novo líder, a gente tem que olhar. Cara, o que nós três aqui temos de ativos, né? Que são complementares, que se a gente fizer alguma coisa juntos, vai dar, né? Em vez de 1 mais 1, 3, vai dar 33. O que é? Então você tem que ter uma lógica por trás. sim. Porque fazer qualquer coisa também não vai. Entendeu? Essa questão do foco aí é justamente essa solução que vocês estão trazendo, que é educar, né, o líder também. Porque, cara, só desse tempinho que a gente tá conversando aqui, a gente já pensa em várias a cabeça já começa... possibilidades, né, cara, ideias e projetos. Inclusive, algumas coisas eu já fiz, mas por conta dessa questão do foco e não ter braço e não ter, assim, não conseguir delegar muito, tive que dar um passo para trás, né? Pra dar um stop. Super normal. Todos nós passamos por isso. Eu também passei. Cara, pro Fernando que tá assistindo a gente ali, e ele falou, cara, genial essa ideia. Como que faz pro Fernando? Você falou funil de sócios. Como que faz pro Fernando encontrar um sócio legal? Tipo, pô, esse cara é confiável, esse cara não tem mentalidade de escassez, Legal. esse cara Legal. Eu acredito muito que a gente tem uma lógica de construção de ecossistema. Obviamente, para fazer essa escala que eu falei, tá? Antigamente a gente fazia isso. Cara, tem um canal de distribuição, vou abrir uma spin-off, e muita gente faz isso, tá? Se eu quero aplicar a lógica do funil de sócios, eu primeiro preciso criar um movimento. Então, nós criamos o Crescimento Atômico. Eu não trouxe o livro aqui porque vocês estão me devendo uma visita lá no escritório. Escapou. Por que Crescimento Atômico, Felipe? Porque na minha história, eu entendi que o seguinte... eu fui um cara de mercado. Eu trabalhava para os outros. Quando você trabalha para os outros, você tem um certo conforto, né? Você está dentro de uma gaiola. Quando você sai dessa gaiola, você enfrenta os riscos. Tem os ônus e bônus. Muita gente, por não se preparar, por não se capacitar, acaba perdendo a vida ao invés de ganhar. Ou seja, a energia vital. E eu tive muitas referências de amigos meus perdendo casamento, perdendo saúde, uma série de coisas. Eu não queria empreender. Eu falei assim, desse jeito eu não quero empreender. Mas eu abri uma agência de marketing digital. E a agência de marketing digital, cara, o modelo é brabo, né? O cliente paga pouco, reclama, muda escopo, não sei o quê, o time não tem estratégia, é imediatista, não escala, o pessoal sai. Rapaz, eu corri atrás do rabo o tempo todo. E eu, em 2 anos, tinha acabado de casar com a Célia. Em 2 anos eu tava naquele mesmo cenário, quase com burnout. Engordei e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, não é isso que eu quero, bicho. Aí eu fui fazer uma escola de coaching, uma imersão. Tive que passar 4 finais de semana imerso para me descobrir, para entender o que estava passando na minha cabeça. Eu entendi que eu não estava dando foco nas coisas, estava procrastinando muitas coisas. E eu entendi o quê? O modelo do negócio estava quebrado. O Flávio Augusto, que é o meu sócio e mentor, ele fala o seguinte, inclusive no meu Instagram,
Um cara bom no modelo de negócio ruim, esse cara vai penar, bicho. Ele vai enxugar gelo, ele vai cansar. Um cara médio num bom modelo de negócio, esse cara vai performar, vai voar, vai prosperar. Porque modelo de negócio é rei. Modelo de negócio é o que muda o jogo. O que é modelo de negócio? Modelo de negócio é como você amarra essas forças, né? O mercado, o cliente ideal, o canal, a precificação, que tipo de produto, qual a esteira de produto, quem são os parceiros-chave, quais são os custos. É modelo, você precisa modelar. Só que para modelar, você precisa ter repertório. Porque imagina, vamos fazer uma analogia para todo mundo entender. Pensa que a gente tem o chefe e o aprendiz. Né? Já ouviram falar dessa analogia? Não, do chefe aprendiz. O que o aprendiz de cozinha faz? Mise en place. Mano, corta a cebola, tal. Segue playbook, segue processo. É isso que ele faz. Ele tá aí até que ele entenda do jogo, vai estudando e tal. O chefe é um cara que entende do quê? Da cultura, das pessoas, do contexto, da experiência, dos vários elementos que ninguém faz conexões e consegue ligar. Então, o chefe, ele tem repertório. O chefe, ele já passou por alguns modelos. O chefe entendeu essas alavancas. O chefe entende sobre pessoas. Entende? O chefe é o cara que consegue juntar elementos. O que o empreendedor geralmente faz? Ele copia e cola. E ele fica amarrado naquilo lá. É uma agência de marketing. O que eu preciso? De um design, um planejador, não sei o quê. Por quê? Porque eu liguei na outra e era assim que fazia. Entende? Sim, sim. Cara, e aí quando a gente fala sobre, pegando a sua história, pegando o que eu estudei do convidado, né? Também não tô aqui sem nenhuma informação. E eu vejo que tudo isso que a gente falou aqui até agora envolve pessoas, conexões. Uhum. O quão o network, a conexão, a mentores foi importante para o Felipe chegar e ser o Felipe que ele é hoje? Quanto que isso te enriqueceu no repertório? Porque hoje, para você conseguir identificar tudo isso, criar um sistema, um micro ecossistema, porra, teve muita coisa teve que acontecer. Teve, cara. Cara, quanto que a conexão, o network foi importante para você nesse caminho? Ó, eu vou te falar que as alianças, que é o nosso primeiro pilar, eu tava falando do movimento, falei de crescimento atômico, mas, cara, se deixar a gente fica dois dias aqui, né? O crescimento atômico, ele tem 6 forças poderosas, que são esses 6 pilares, e uma responde a tua questão de mentorias, tá? A gente tem o A, que é o alianças estratégicas. E eu falo desde Deus, cara, é importante você ter uma fé superior, porque quando toma um tombo, né? Você tem que confiar que alguém tá cuidando de você, você tem que ter princípios e valores. Você tem a família. É uma base super importante. Não adianta você vencer no mercado e perder em casa, porque é perda do mesmo jeito, fracasso do mesmo jeito. Você tem os sócios complementares, você tem a equipe, você tem os mentores. Então, alianças estratégicas é uma força poderosíssima para você crescer de forma infinita e sustentável, que é o crescimento atômico. Ou seja, crescer sempre com a energia do primeiro dia. Tá aqui, ó, na minha pulseirinha. Energia do primeiro dia. A energia do primeiro dia. Porque quando a gente abre um negócio, a gente tá super otimista. A gente, não é ou não é? Sim. Você faz o logo, você faz a estratégia, você faz não sei o quê, começa a contratar as primeiras pessoas, às vezes abre um escritório. Você tá com aquela energia, mas no meio do caminho você vai perdendo. Então, eu desenvolvi essas 6 forças que eu usei para sempre estar com uma energia alta. Alianças são fundamentais. Mentores são fundamentais. Eu posso falar das outras e volto na aliança? Por favor. Você tem o tempo certo e velocidade. Vamos pensar num surfista. Se ele começa a remar muito antes, ele cansa. Se ele começa a remar muito tarde, ele não pega a onda. Então, você tem que detectar movimentos de mercado e ter velocidade para se posicionar. Tempo certo e velocidade, cara. Eu peguei várias ondas. E aí, a energia joga a seu favor. A energia do mercado, o flow do dinheiro, né? A demanda. A gente está com a inteligência artificial. Quem pegou isso lá na nascente, né? Da IA generativa, novembro de 2022, né? Cara, tá voando. Sim. Né? Talvez se eu tô chegando agora, eu vou chegar um pouquinho atrasado. Discordo, eu acho que ainda tá. Não, tem. Uma loucura. Tem. Mas imagina, ó. Sim, Imagina sim. o cara lá de novembro de... Ele já tá com a expertise de 2 anos quase na Vou dar um frente. exemplozinho só para falar como que é importante isso, tá? Dezembro de 2022, eu estava assistindo um canal do YouTube do exterior,
e eu vi o lançamento. Falei, cara, isso aqui vai revolucionar, porque tem um monte de dor que vai ser... Tal. A hype, não sei o quê, tem a curva do Gartner, tem um monte de coisa que fala de hype e tal. Falei, tá, mas eu vou me posicionar. Eu nem sabia o que que era. Eu peguei minha base de clientes, montei um grupo. Inteligência artificial. Aí começou todo mundo a falar. O que que vocês querem? O que que vocês acham que vão resolver? Quais são os desafios? Papapá. E comecei a fazer esse negócio. Em paralelo, fui para a imprensa. Comecei a estudar, fui para a imprensa. Então comecei a ser chamado para palestra, não sei o quê, papapá. Daqui a pouco eu estava falando para o mercado sobre inteligência artificial. Aí fui para o Vale do Silício. Vamos fazer uma imersão lá, dentro das empresas, faz uma cobertura, tal. Tô entendendo o jogo por trás do jogo. Depois fui para a China, que é outro mundo, Outro mundo. né? Então eu comecei a investir nessa parada. Criei uma ferramenta de inteligência artificial antes do mercado explodir. Esse negócio, pá, arrebentou. Todas as falhas que você precisou foi lá no começo. Hoje em dia tá redondo. Entendeu? Então, assim, é porque às vezes é velocidade, cara. Às vezes o cara chega depois, o mercado já está conquistado. Por quê? Porque o cliente, para trocar de plataforma, se é uma plataforma boa, tem um custo de mudança. Sim. Quem chega primeiro, muitas vezes, ocupa o lugar, né? Dependendo da estratégia. Então, tem certa velocidade. Aí você tem as operações sistematizadas, que todo mundo fala, né? São a gestão dos sistemas, você tem que ter pessoas, processos, ferramentas. Só que eu ensino o empresário que quanto mais... Eu gosto do termo caórdico, que é o caos e ordem. Você precisa estar no caos e ordem. Porque se a gente for pensar em processo, quando eu tinha um planejamento na Revolução Industrial, era 5 anos, 10 anos. Sim. Há muito tempo não é assim. Então, o pessoal tenta engessar, leva tempo demais. Cara, tem que ser ágil. Então, saber que os sistemas eles vão te levar do 0 a 1, do 1 ao 5, do 5 a 10, e é vivo. Então, você não pode se amarrar muito. Você tem que ser ágil. Você tem que... A gente desenvolveu uma metodologia chamada Energia, Valor e Ordem, justamente para construir sistemas. Um outro podcast eu explico sobre o que é o Evo, tá? Que é o Evo. Não, se deixar, um dia, né, cara? Muita coisa, muita bagagem. E aí você tem a mentalidade de crescimento, cara. Né? Só para a gente completar 6 forças. Sim. Pra não pegar. Então, a mentalidade de crescimento é o seguinte. Eu comecei com um programador. Meu pai me deu um livro de HTML. Inclusive, eu achei no sebo, vinha com um disquetinho. O primeiro livro de HTML, quando a internet estava procurando no Brasil. Eu era programador. Hoje, eu talvez seja programador de empresários. Né? Tá. Mas como é que um programador vira um cara de pessoas, que vira um cara, um empresário multisserial, constrói ecossistema, entra no mundo da educação, né? Investidor? Porque eu acredito que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Por que imagem e semelhança de Deus? Pensa que Deus, cara, não dá para ser medido. Ele é a imagem da perfeição. A natureza reflete a glória de Deus. Então o ser humano, ele tem isso. Ou seja, você pode ser tudo que você quiser, desde que você esteja disposto a crescer todos os dias. Você não pertence a uma bolha. Você não pertence a uma caixinha. Você, muitas vezes, se coloca dentro dessa caixinha. Então, acredito muito na mentalidade de crescimento como uma das forças poderosas. A gente pode aprender qualquer coisa, né? Massa, interessante. Depois, a gente tem o impacto recorrente, gente. O impacto recorrente é a gente pensar que a gente está no mundo para gerar transformação. Assim como os nossos negócios são colocados para causar transformação. Então, eu tenho que entender a dor que eu resolvo. Eu tenho que ter clareza do meu ponto A ao ponto B que eu levo o meu cliente, né? Mas eu tenho que entender que ele evolui, pô. Então, é ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto Z. E eu posso criar esse impacto recorrente para que ele sempre esteja comigo. E eu acompanhando ele. Tem gente que se limita, eu só pego o cara nesse estágio. Por quê? Porque minha expertise é nesse estágio. Mas por que você não agrega outros produtos, outras empresas, outras sociedades para acompanhar essa evolução do cara? Entende? Uhum. Então você cria esse impacto recorrente, e essa é uma força poderosa. Por quê? Impacto recorrente gera LTV, gera recorrência, gera previsibilidade. Cara, é a melhor coisa, assim. Eu lembro que eu vendia projeto, né? Então era... como que é? Vender o almoço para pagar o jantar. Pagou o projeto, tchau. Todo entregou, mês acabou. zerava a venda, era uma loucura. Quando a gente começa a entender esteira, recorrência, é sensacional. É um outro jogo. Você fica muito mais leve, tranquilo, você consegue inovar, né? Como eu não tinha capital de terceiro, eu tive que desenvolver esses mecanismos, eu ensino os empreendedores também. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, o que eu chamo de construção escalável, que é o nome que a gente deu para modelos de negócio.
e os microecossistemas entram aí. Mas voltando, aí o A, T, o O, M e o C é o Atomic, por isso que é o Atomic Group, que vem do crescimento atômico, que são as 6 forças poderosas, que é o nosso novo livro, prefácio do João Kepler, que é nosso conselheiro, cara da Bossa Nova e tal. Sim. E aí, gente, eu voltando lá, o mentor, Não. porque pra mim isso, assim, ó, nós não fazemos nada sozinho. Nada. O Felipe não é um cara mais gênio, mais inteligente. Não. Eu acredito que todo mundo consegue chegar. Tem muita gente que conhece muito mais do que eu. E a gente só consegue ter, por exemplo, uma visão diferente quando alguém mostra pra gente. Eu entendi que mudanças estratégicas são muito mais impactantes no negócio do que visões táticas e operacionais, onde você vai apertar o parafuso, né? Estratégia. Mas eu não tinha cabeça estratégica. Assim como também um mentor chegou para mim e falou assim, eu ia assumir um cargo importante na Record e eu tinha que fazer um MBA. Naquela época eles cobravam MBA. E aí eu olho para a Fundação Getúlio Vargas e o cara, e naturalmente eu falo assim, eu vou fazer uma gestão de tecnologia estratégica, porque agora eu vou para o nível estratégico. Aí o cara falou, mano, você já faz isso há tantos anos, vai estudar negócio, bicho, porque senão você vai ser engolido aqui. Os caras estão vindo da Globo, os caras são executivos de anos de mercado. Se você não falar a linguagem do dinheiro, das alianças, esquece. Você não vai nem entender, você vai morrer. E aí eu fui, cara, eu ouvi esse cara. Eu abandonei, assim, aquele meu sonho de ser o especialista e fui estudar negócio. Minha cabeça deu uma explosão. Então, foi um mentor para mim, né? Assim como um outro mentor, num momento de desafio, onde a Ucrânia, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, eu estava completamente envolvido com os russos. Eu estava com uma empresa de 14 milhões de reais de faturamento no ano, não sabia como resolver aquele problema, eu achei que meu negócio ia morrer do dia para a noite, que eles iam bloquear todo o dinheiro. Falei, meu irmão, eu não sei como fazer. Eu precisei de um cara que já passou por um monte de, né, quebra de empresa, vira empresa, turnaround, não sei o que, M&A, compra, transforma. Um cara que tem um repertório gigante para ele me mostrar opções que eu poderia ter, tranquilizar, né? Eu acho que o mentor tem esse papel. Ele dá clareza, ele dá segurança. Vocês são pais? Não? Não. Não, ainda não? Só de planta. Só de planta? Cara, eu tenho a Olivinha agora de 7 meses, né? E eu vejo as relações dos pais com os filhos, que pô, machucou, aconteceu, o amiguinho desprezou na escola. Essa coisa, pô, acontece, né? Isso aí e tal. Ou seja, a pessoa mais experiente que já trilhou o caminho, ela tende a encarar aquilo com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Então, o mentor, ele traz essa coisa, cara, da clareza, da visão, da segurança psicológica, muitas vezes. Cara, foda isso daí, eu acredito muito nisso. Eu queria perguntar, essa relação ali, você já tinha, talvez, esse perfil estratégico que você não sabia, teve que vir um mentor e falar isso pra você? Porque tem muita gente que quer construir algo gigante, mas não tem esse perfil. É o cara do tático, é o cara ali da operação, ele não consegue entender que para ele crescer, né? Querer, a gente quer um monte de coisa, mas se ficar no tático, na operação, ele não vai conseguir. E tu já era estratégico ou tu se desenvolveu isso Legal. com o tempo? Porque tem muita gente, cara, tem muito empresário por aí, alunos nossos, cara, os caras... A gente vira essa chavezinha, mas é um processo, é um trabalho que tem que ser feito. Como é que foi isso para você? Ó, eu acredito muito na questão do campo neural. Campo neural, a gente faz conexões com o cérebro. Então, tudo que acontece. Já viram aquele discurso do Steve Jobs, na Universidade de Stanford? Ele fala o connecting dots, né? Conectando pontos. Eu gosto muito daquele discurso porque é o seguinte, cara. Ele lembrou de coisa que ele viveu lá na infância dele, na universidade. Eu acho que a nossa vida é assim. Se a gente permite ter uma mentalidade de crescimento, a gente vai criando repertórios, a gente vai furando bolhas. E quando a gente cria repertórios, a gente vai conectando pontos. Eu encaro muito, não sei se vocês investem, mas a cabeça do investidor, ela desbloqueia muito porque você começa a ser consistente em aporte e você vê os juros compostos. É poderoso, é escalável. Sim. A mesma coisa acontece intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Quando você vai depositando, vai aprendendo, você vai conectando. Então, não tem bala de prata. Tem o crescer todo dia, 1%. Se você cresce todo dia 1%, você não estagna.
Quando você chega num limite, você entende que você tem que quebrar aquele limite. Para você atingir um outro limite, você vai precisar de novos conhecimentos, intelectuais, emocionais, muitas vezes espirituais. Você precisa quebrar essa barreira. E é possível quebrar essa barreira para todo mundo. Entende? Mas como que é uma maneira... Porque assim, você precisa identificar primeiro isso. Porque o grande problema não é o que você não sabe, é o que você não sabe que você não sabe. É isso aí, legal. E como que você identifica isso? Porque, pô, talvez a pessoa fala, pô, tô bonitão. Aham. Só que ele já tá travado no mesmo ponto, ele não tá identificando que ele tá, cara, ele precisa romper e subir um degrau, que ele fala, cara, talvez sozinho ele não vai conseguir, ele vai precisar pedir ajuda. Olha só, eu acredito que o que você não sabe é o seu ponto cego e alguém precisa mostrar para você. Mas para que você acesse esse conhecimento, você primeiro precisa entender que você não sabe tudo. Você tem que ter uma postura de humildade e saber que você pode aprender com todo mundo. Não é só com um cara que fatura mais do que você. É com todo mundo que viveu uma cultura diferente, que veio de família diferente, que veio de contexto diferente, de mercado diferente, segmento diferente. Então, quando você vira esse modo aprendiz com humildade, você consegue absorver as coisas, entende? E aí você, cara, por que eu vou... Eu quero mais perguntar do que dar as respostas. Pergunta mais, entende? Se coloca numa posição de humildade. Eu acho que todo mundo que cresce, todo mundo que cresce, se coloca numa posição de humildade. Mesmo que às vezes no palco o cara pareça muito autoconfiante, esse cara, no fundo, ele é super humilde. Porque ao mesmo tempo que ele é autoconfiante com aquilo que ele já aprendeu, ele é super humilde para entender que ele pode crescer mais. E sempre tem alguém que ele pode espelhar, aprender. Então, o mentor, para mim, é o cara que quebra esses paradigmas e mostra os pontos cegos. Caraca, é de fato, assim, E é a grande importância não só de mentor, mas de ambiente, né? De você estar em movimento. A gente fala muito de você participar de eventos, de mentorias, de grupos de negócio. Essa semana eu fui no evento, eu fiquei acho que 2 horas no evento, saí de lá com 3 ideias. Falei, cara, olha, tipo, que loucura. Então, tipo, a gente precisa se expor também, porque, pô, o conforto do lar é foda. A gente quer ir pra casa, fica sentar ali, pô, a esposa, o sofá, a televisão. A gente quer ser abraçado pelo sofá. Mas, pô, se expor a um evento, a um local, é muito importante. De movimento. Filipão, no comecinho aqui você falou um negócio que está relacionado com essa questão da mentoria do sócio, do Flávio Augusto, etc. E você falou uma questão que os microecossistemas, você pode, né, tanto pegando a autoridade, pegando o selo de cada um, para fomentar negócios só entre vocês ou isso externamente? Porque cada um pode ser um funil que vai trazendo, né? Isso daí eu faço... Não necessariamente seria isso, mas, por exemplo, vamos olhar um shopping center ou alguma coisa que, cara, são várias lojas, várias empresas e se complementam ali, né? Tem uma praça de alimentação. Exato, né? Claro, com várias opções ali, né? Na praça elas são concorrentes, mas tem os complementares. Levam as pessoas até lá. Exato, leva as pessoas. Gera demanda. E essa questão da autoridade de selo, você podia aprofundar um pouco mais nisso? O que seria, como que seria isso na prática? Como que a gente poderia fazer isso no ecossistema? Por exemplo, eu tenho a minha agência, o Fernando tem a agência dele, a gente tem um podcast aqui, eu tenho uma outra empresa de contabilidade que pode estar vendendo, mas como na prática seria isso? Legal, cara. O que a gente ensina da lógica é o seguinte, você precisa desenvolver braços de distribuição e braços de produto, né? E então você sempre vai ampliar essas duas coisas, sempre. O tempo todo, mais distribuição, mais produto. O que vai separar um grupo de empresas, uma comunidade de empresários que não tem uma amarração é a cola disso. Então, uma das colas é princípios e valores. Outra cola é o movimento. O que eu acredito? Quais são as crenças? Qual a transformação que eu quero dar ao mundo? E aí todo mundo participa de um propósito. Eu acho que isso é importante. Quando todo mundo participa de um propósito, aí a gente tem uma cola. Por quê? Se for só transacional, só grana, só negócio, só vender mais, só desenvolver mais produto, acho que isso acaba se dispersando, tá? Então, além de, cara, contratos bem amarrados, uma certa governança, acordo de sócio, uma série de coisas importantes, é a gente entender
esse movimento e esse propósito em comum. Depois, alinhar princípios e valores. Depois, complementariedades. Então, hoje eu consigo enxergar vários outros ecossistemas, mas eu tenho a minha trajetória, cara. A minha zona de potência, de tudo que eu aprendi, eu sempre posso desenvolver. E a lógica a gente pode aplicar a qualquer negócio. Por isso que eu abri a Casa dos Microecossistemas aqui em Floripa. Mas aonde que é a minha fortaleza? Cara, eu sou um cara de distribuição, eu sou um cara de tecnologia e agora eu sou um cara de educação. Então, eu tenho uma vivência nessas áreas. Eu posso pegar qualquer negócio e adicionar camadas de tecnologia, camadas de educação e camadas de distribuição. Entende? Quando o pessoal se alinha com princípios e valores, se conecta com o movimento, com o propósito, aí a gente tem que entender. E aí é o filtro, né? Por isso que é o funil de sócios. O cara pode ser muito bacana, o cara pode estar alinhado, mas ele não tem complementariedade. Às vezes, aquele negócio que ele trouxe, eu já estou muito bem atendido dentro do ecossistema. Eu posso ajudar ele de uma outra forma. Posso conectar ele com outro ecossistema. Eu posso ajudar ele no negócio dele para que ele faça o ecossistema dele. Com educação. Mas não necessariamente preciso plugar no meu ecossistema, entende? Sim. E é outra coisa, cara. Da mentalidade do orquestrador de ecossistema, isso que você falou é muito importante. Pô, o tempo todo eu estou em movimento. O que mais a gente tem hoje é informação. Antes a gente não tinha informação. Depois ela ficou disponível. Depois ela ficou organizada. Agora ela está personalizável e acionável, né? Com a inteligência artificial. Eu tenho muita informação. O pessoal está com excesso de opções. Falta clareza. E o que dá clareza? Mentor, algum direcionamento. É a escolha do caminho. Eu vou ter um monte de oportunidades, mas, cara, é aqui que eu quero. Por que é aqui que você quer? Porque ali alinha meu propósito. Por isso que eu acho que, assim, sozinho a gente consegue desenvolver muito da questão intelectual. Só que a questão emocional e espiritual, que são níveis acima, a gente consegue só com gente. Entendeu? Sim. Você precisa de gente. Eu sou autodidata. Cara, assim, intelectual tem um monte de gente inteligente. Só que emocional, você só aprende lidando com gente. E o espiritual também. Deus escolheu dessa forma, né? Escolheu dessa forma. A gente está em comunidade, para a gente se elevando espiritualmente. Então, eu acho que muito empreendedor trava porque ele não entende que a gente é corpo, mente e espírito e a gente tem que subir, evoluir, crescer, amadurecer nessas 3 áreas. Caraca, de fato, né? É uma conexão. Esse é o ponto de quando você vai encontrar um sócio, tipo, porra, tem que fechar todos os pilares para que o negócio funcione. Já tive sociedades que não funcionaram exatamente por isso, porque Visões diferentes. foram visões diferentes, exato, várias coisas diferentes, mas por falta de experiência, pô, vai ser massa. Faz sim, confia. Que é um aprendizado, né, cara? Porra. Tudo é válido, né? Você nunca perde, você aprende. Exato. Tipo, eu sou um cara que venho da indústria, cara. Era gerente industrial, tenho uma outra vivência. Daí a galera, porra, começou do zero? Porra, do zero não, né? Porra, tanto que eu apanhei lá atrás, tudo me deu muita casca. Quando eu migrei pro digital, porra, eu venho com, obviamente, que é um negócio novo, um modelo de negócio diferente, mas, porra, o que eu apanhei lá atrás vem junto comigo. Essa casca, muitas vezes, né? Bom. Cara, como é que foi essa questão aí de ser sócio do Flávio Augusto? Porra, que foi um evento bizarro quando eu não estava por dentro dessa situação. Quando eu vi, já estava acontecendo, aquele espaço maravilhoso. Eu falei, cara, que porra é essa? E aí, cara, que negócio legal. Como que foi isso? Legal, cara. Ó, essa é uma visão que Flávio teve há mais de 2 anos atrás, né? Por conta de repertório. Então, é um cara que, fez a WhatsApp, vendeu, foi para Orlando City, teve toda a questão de liga lá. Então, é um cara que viu a questão da educação, a mudança do mundo e falou assim, a educação está quebrada, as faculdades estão quebradas, os grupos educacionais estão quebrados, a nova forma é essa galera empreendedor, ensinando empreendedor. E entendendo sobre isso, ele começou a testar um modelo e ele entendeu que, juntando o repertório dele, ele poderia ter um modelo de negócio que solucionasse as dores desse mercado. Porque o mercado de mentoria, que se você não tomar cuidado, ele vira o novo coach,
Ok. E eu acredito em coach, eu sou formado em coach e tem bons coaches, mas fica queimado por conta, né? Sim, sim. Como é que você não cai em ser mais um mentor, mais um coach, um mentor falacioso? Como é que você faz isso? Você pluga. Você pluga em gente séria, você pluga em ecossistema, você pluga em diretrizes, você pluga com gente que tem muito repertório, que tem muita, não só repertório, cara, reputação de muitos anos, e que você tem um modelo de negócio onde o cara acesse uma mentoria, mas ele tem acesso a outras mentorias. Porque o grande problema da mentoria é, às vezes o cara não tem a qualidade, mas às vezes o cara entrega tudo e o cara vai embora. O cara não se renova também. Então, se você quer manter, você tem que criar essa... É como se fosse um novo tipo de universidade. Cara, tem uma pessoa muito boa de marketing digital. Você sendo membro do meu clube, você acessa o outro clube também. Quando ele falou dessa visão, muita gente que já tinha audiência no digital não comprou a ideia. Só que o negócio de modelo foi tão bizarro, tão bem amarrado, que começou todo mundo a correr atrás. E quando aparece um negócio desse grande, que o modelo escalou, que é isso que modelo escalável faz, rapidamente você consegue sinergia. Agora tem 650 pessoas na fila de espera para tentar entrar na liga. São 120 mentores. Eu fui o 70 e alguma coisa. Fui o 70. E eu sou sócio nesse negócio, ou seja, ele vai a IPO em Nasdaq, que está mirando 2028, 2029. O Joel está indo agora para os Estados Unidos para abrir 50 clubes com americanos, não é com brasileiros. Tem um ex-jogador do Flamengo que está lá no Oriente Médio, tem a missão de fazer 20 clubes. Por quê? Porque a tese é global. Então, IPO no Brasil é um negócio que não está acontecendo mais. Ele enxergou uma oportunidade de levar para fora. Então, já está fazendo a corrida, né? E conectar todos esses ecossistemas. É um único... É um único ecossistema. Ele traz o negócio do single entity. Por quê? No mercado digital, um fica brigando com o outro. Ele falou assim, cara, vamos lá. Como é que eu amarro esse negócio? A gente amarra interesses. Ou seja, a liga, que é essa Mentor League Society, ela vai ter um valuation. E todo mundo vai contribuir com esse valuation. E você faz parte disso. E quando a gente for a IPO, você vai ser dono de uma parcela disso de acordo com a tua meritocracia, o quanto que você trouxe de alunos, o quanto que você faturou e pagou royalties e tal. Isso é muito legal, porque todo mundo acaba colaborando com o outro. E sendo sócio de um negócio gigante. Porque ele aprendeu isso aonde? Não tirou do nada. Ele tirou isso lá do Orlando City, onde os clubes eram donos não só do clube, era dono da liga. Então você trazia um Messi para lá, para os Estados Unidos. Os clubes rachavam, entendeu? Por quê? Porque a liga, eles são dono da liga. Ganha. Então ele vai trazendo esses elementos. E cara, quem não tá dentro desse troço vai ralar muito, assim, vai perder muito diferencial competitivo. Um ecossistema, ele tem esse poder, entende? E aquela coisa, quando você tem uma visão cedo, cara, quando você consegue perceber e um mentor te mostra isso, e você se posiciona com o tempo certo e velocidade, você surfa a onda. Então, em 2 meses, eu consegui implementar esse negócio, bati a receita mínima do clube, nós faturamos R$2 milhões em 2 meses, porque eu já tinha base de cliente, já tinha uma reputação, já tinha trajetória, e a gente conseguiu entrar no momento certo. Talvez hoje eu teria que entrar na fila de 650 pessoas para estar com eles. Isso daí para fazer parte. Ecossistema é uma palavra muito linda, né? Essa questão dessa liga, desse projeto que hoje vocês fazem parte, eu tô vendo alguns mentores, né, que fazem parte do projeto, rodando anúncio, rodando funil, rodando captação. Uhum. Eles usam o nome, eles usam essa autoridade ali para vender os produtos deles ou para vender algo relacionado a esse projeto? É isso que eu acabei não ficou claro. Porque eu tô vendo que alguns estão usando, né? E tem que usar mesmo, né? Porque é justamente... Você faz parte, você é sócio? Exato, falou no começo lá, você faz parte do projeto, tem que usar. Mas isso está relacionado com alguma venda, alguma meta lá? Ou é coisa para vender o teu projeto mesmo? Cara, vamos lá. Todo mundo que é mentor tem um clube, o clube é um negócio, né? Tem um ticket, é um ticket, inclusive, recomendado pela liga. Então, tá todo mundo vendendo acesso ao clube, né? Esse é o principal. Mas
O que eu acredito também é que ganha... Essa é uma outra coisa interessante, hein? Uma sacada aqui, que eu acho que eu não falei para ninguém ainda. Ganha quem tem ecossistema por trás. Porque, cara, na boa, beleza, eu vou entrar no teu clube, eu vou conhecer gente bacana, e eu vou conhecer sua cabeça, sua metodologia, eu vou ter um resultado. Mas e aí? Quando você tem um ecossistema por trás, quando você encara o clube ou a mentoria como um funil de sócios, o cara quer entrar lá porque ele se identifica com você, ele quer fazer negócio com você. Não é uma promessa. A promessa é eu vou te ajudar. A promessa é você vai pertencer ao clube. A promessa é você vai fazer parte da liga. A promessa é você vai fazer networking. A promessa é a gente vai se ajudar nesse sentido. Mas, quem sabe, a gente pode virar sócio. E quando você olha para grandes players, o Janguir Diniz faz isso, o João Kepler faz isso, o próprio Flávio Augusto faz isso. Então, quem tem ecossistema por trás tem muito mais atrativos, Vai ganhando em todas as pontas, né? né? Vai ganhando em todos os ladinhos, né? Sim. E assim, uma coisa também que é importante é... Hoje todo mundo tá brigando por audiência, né? E aí você tá entrando no pico da audiência. Então você vai ser muito visto por isso. Tipo, você vai trazer muito os olhos para você. Cara, eu acho que tá mudando um pouquinho do perfil, assim, aquela coisa de, cara, o cara tem milhares de seguidores, legal, é bacana. Só que o pessoal tá procurando mais acesso, mais proximidade. Eu acho que sempre vai ter um espaço para quem tá presente. Para quem tem presença, para quem tem olho no olho. Porque o que a gente tem mais de cara é o quê? É o nosso tempo, pô. Sim. Entendeu? Se eu quero escalar, beleza, eu faço um negócio de graça na internet. Hoje a gente fez um livro de R$75. Ninguém vai estar querendo assistir curso online, isso é verdade, né? Ninguém Todo mundo tem encheu o saco. saco para isso. Mas eventos presenciais também já estão virando meio que, pô, funil manjado. Mas quando eu tenho acesso a um clube, não é só conhecimento, é experiência, é relacionamento. São outras coisas que vão em volta, cara, aí faz sentido. E eu não acredito nesses negócios muito gigantes, assim. Para mim, um clube que já tem muito mais de 100 membros, eu acho que já começa a perder um pouquinho esse contato, entende? E aí perde o propósito do grupo. Então, acho que é muito mais sobre acesso, é muito estar cercado das pessoas certas. Eu não penso em escalar esse negócio. É um negócio que eu não quero escalar. Eu quero ensinar outros empresários a montarem o deles. Você pode ter o seu, você pode ter o seu. Tem gente que vai se identificar com você, vai aprender com você. Tem muito cara que precisa que você precisa. Você também. Eu prefiro ensinar isso aí para as pessoas montarem, porque cada um vai ter o seu clube. Cada um vai ter o seu grupo, sua patota. Sim, com certeza. E se identificar... Fazer muito os seus mais. negócios e a gente constrói o Brasil desse jeito, né? Tem mercado para todo mundo. Porra. É uma meritocracia. Quem faz um serviço ruim, o mercado avalia, né? Então tem espaço. Por isso que a gente esteja sempre desenvolvendo, né? A gente falou aqui no começo que você registrou o microecossistemas. Agora o papo é com quem está assistindo a gente. Cara, se você tem uma empresa, um infoproduto, uma mentoria, e você não registrou a sua marca, você tá vacilando demais. E se você registrou e já tá sendo pirateado, já tá tendo dor de cabeça, então eu vou te indicar o nosso patrocinador, o Kleisler. O cara é o número 1 em marcas, tipo, é referência. Ele cuida de Thiago Fint, de grandes players do mercado, e ele pode te ajudar a sair dessa dor de cabeça ou não ter dor de cabeça, certo, Léo? Perfeito. Talvez você não esteja precisando de um advogado agora, mas mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Então, salva o contato, salva o Instagram. Além de ser nosso parceiro, aqui eu sou cliente e amigo do Kleisler desde 2021. Então, todos os meus projetos, minhas mentorias, meus clubes, minha fraternidade, tá? Meu grupo de negócios está registrado como homem. Então, faço o dever de casa. Pô, Felipão, eu queria entender, cara, tipo, porra, o Atomic tem no seu Instagram, tem a sua fotinho ali com um caminhão de coisas. Mas você disse que nesse momento um foco principal seu é na educação. Como que funciona? É uma mentoria? Como que faz para participar? Como é que funciona isso hoje? Legal, dentro cara. E faz parte do Atomic Group. Legal. O Atomic Group ele é formado por algumas empresas. Então, a gente tem uma distribuição de software, né, no ecossistema do Bittrex 24. Nós temos aplicativos que são automação de WhatsApp, Omnichannel, agente de IA, empresa inclusive lá fora, nos Estados Unidos.
Nós temos uma Ventures, onde a gente acelera empresas de tecnologia através de canais, é a tal da tese do canal for equity, né? A gente cunhou. A gente tem um braço muito forte de parcerias, programa de parceiros, né? Que nós estamos... Vai virar clube também. Né? Legal, legal. Vai virar clube. Nós temos a empresa de educação, que é a Atomic Growth, né? A Atomic Growth, ela tem as imersões de microecossistemas. Nós vamos fazer a primeira agora, do Brasil, né? Com um livro de 10 capítulos adaptados para PME. A gente pegou o melhor do framework de ecossistema das grandes empresas internacionais e a gente adaptou para PME, né? Vamos imprimir com uma capa dura, um negócio bem feito. O primeiro Canva de microecossistema, né? Adaptados para as PMEs. Nós vamos ter um workbook com um plano de 90 dias, um agente de IA que vai ajudar esse cara a construir, né? A botar em pé esse modelo. Mas isso é só uma parte de educação, porque a nossa ideia é atrair esse cara para fazer parte das comunidades. Hoje, eu tenho o Atomic Growth Club, que foi esse primeiro clube que já plugou na MLS, a gente virou sócio do Flávio Augusto Jorjota Caio Carneiro. Ele está com mais de 40 empresários hoje, né? O gargalo sou eu, porque eu seleciono 1 a 1. Eu passo no mínimo 1 a 2 horas com o cara para saber se realmente tem fit, se a gente quer conviver junto, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: depois que você não precisa mais de muita grana, você precisa curtir com quem você está, né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, né? No mínimo é isso. Então, cara, se é um negócio que é para me energizar, gostoso, a gente tá passando aqui horas, né? Falando, talvez. Cara, legal, pô. Será que a gente consegue viver 1 ano junto, 2 anos junto? É isso. Eu preciso, no mínimo, ter um tete-a-tete com a pessoa para entender se eu posso ajudar e se a gente vai curtir um ao outro para estar junto, né? Isso tem fit muito com o grupo. Mas eu percebi que a gente poderia criar um ecossistema também em cima de outras mentorias. Então, eu estou abrindo mais 5 mentorias com sócios operadores. Eu não consigo dar conta de tudo, lembra? Uhum. Então, eu entendi que, cara... E assim, nichado, ultra nichado. Por exemplo, um muito forte de vendas, né? Mas para quê? Para ajudar as minhas empresas, startups, meu braço de distribuição de software. Então, assim, cara, quem que é muito bom nisso? Vem cá, vamos abrir um clube. Você é um sócio operador, você vai vender, você vai ganhar autoridade, você vai ganhar acesso, já tem a demanda dentro do grupo. Vamos fazer? Vamos fazer. Gerador de dividendo, tem demanda, vamos junto. Tem o know-how, tem o plug, então vamos. Outro, eu entendi que essa coisa do founder-led growth, o fundador como cara, como canal, é super importante. Então, você ter uma formação de mentor para ter autoridade, ter o livro. A gente, inclusive... abriu uma editora, a gente abriu uma empresa de podcast, um espaço de evento em Florianópolis, onde a gente faz eventos. Então, nesse programa, o cara ganha um livro, esse cara ganha 12 episódios de podcast, esse cara ganha um evento com a nossa expertise, com a nossa rede de contatos. Então, você é do quê? Você é do digital? Vamos trazer alguém. O Conrado é lá do ecossistema, esteve no nosso evento. Vamos botar um Conrado? O cara de educação e de gestão, vamos botar o Marcelo Germano, que esteve no nosso evento também. Quem que é um nome bacana para o seu segmento que vai colar com você e dar autoridade? Eu boto meu nome, a gente tá junto e a gente faz isso acontecer. Então, esse é um outro clube, onde a gente vai ajudar a desenvolver esse braço educacional sempre com a perspectiva do microecossistema, do ecossistema, tá? A gente tem um outro que a gente entendeu que, cara grande quer andar com cara grande. Então, Atomic Leaders. Vão ser 15 empresários, líderes de seus segmentos, com ticket ultra high, onde esses caras vão ser meio hot seat, conselheiro um do outro, segmentos diferentes, que tem muito acesso, relacionamento, co-investimento. Aí eu tô atraindo dinheiro para as minhas startups. A gente vai criar um fundo. O que é um ticket ultra high? Mais de 10 milhões por mês? Como é que seria? O cara tem que ter mais de 10 milhões de faturamento ano. Mas assim, para clube, a gente está falando eu paguei lá para o Flávio Augusto na época 350 mil reais, né? Então, nosso clube é 300 mil reais de começo. Sim. Isso tende a subir, né? Legal. Até para qualificar os caras, né? Total. E tem alguns outros que a gente está criando, né? E a ideia é multiplicar isso, ou seja... A partir do momento que eu tenho um bom modelo de negócio, eu sei replicar isso, eu começo e tenho pessoas boas. Lembra, eu vou ter 50 caras como mentores que estão abrindo braços educacionais. Por que não me tornar sócio de um ou outro? Cara, uma pergunta aqui. É gestão de tempo. Como é que você cuida de tudo isso? Isso que eu ia perguntar. Como que seria isso
Porque, né, ter o sócio ali, né, o mentor, que é o cara que vai operar, que vai vender, que vai relacionar, que vai entregar e tal. Aonde que você entra? Eu entendi que uma parte ali você entra com a base também, né? Pra retroalimentar aquilo dali que você já tem essa O base aí. orquestrador. Você vai orquestrar isso daí. Mas também você entra com capital social, você entra com conselheiro, etc. E como que organiza isso, que igual o Fernando falou disso? Cara, no geralmente o tempo, que que a gente faz? Ó, vamos pensar. Eu preciso mais ajudar o cara a modelar. Ele já tá me pagando por isso, né? Eu preciso conectar boas influências. Eu preciso dar o modelo de negócio para ele. Ele tá te pagando porque tá no projeto. Isso, né? Então, assim, ele já tá me pagando. Eu tenho já algumas horas com ele para mentorar. O programa já acontece isso. Beleza. Vamos pensar no seguinte. Eu vou ajudar no modelo, mas eu tenho uma sócia operadora desse clube. E ela é uma sócia que é estrategista digital, uma pessoa que entende de autoridade de posicionamento. Então, ela vai entregar o grosso, né? Mas eu entro com o quê? Eu entro com o meu selo, com a minha autoridade, com o meu networking, com a minha base. Eu entro com alguns ativos que são importantes. Óbvio, eu vou aparecer nos eventos? Vou ter, o pessoal vai ter acesso a mim? Vai, mas não na frequência do clube principal que eu tenho. Não na frequência do leaders, que são os caras. Então eu vou aparecer, talvez 2, 3 vezes, mas quem que eu vou empoderar mesmo para estar junto? Quem que vai crescer em autoridade junto comigo? É a minha sócia. Então sempre pensa assim, ó, cara, ela tava ganhando X, tava ganhando bem. Ela saiu do negócio que ela tava ganhando, ela tinha um negócio próprio para ir para esse negócio, que ela tem um plano de faturar muito mais para ela operar. Ou seja, para ela vai ser muito bom, para mim vai ser muito bom, porque tem sinergia, entendeu? A gente sempre tem que pensar assim, ganha-ganha. Eu ganho, ela ganha, os mentorados ganham, os clientes ficam satisfeitos, ficam felizes, recomendam. É ganha-ganha-ganha, né? E nesse caso, quando você monta um projeto desse tipo, ela vai ter um salário ou ela só vai ser envolvida no projeto? Porque ela largou outro projeto para se envolver nesse. Ela é sócia, a sócia tem dividendos. Ela vai pegar um dividendo a partir do... Sócia tem dividendo. Que loucura, cara. Eu tô adorando isso. Eu tô adorando. Minha cabeça aqui tá pensando um monte de coisa. E sobre canais de aquisição, cara? Você comentou que tá começando agora com um podcast que é novo e fez um primeiro evento agora. Ou vai fazer ainda? Fez, né? Sei. A gente... aqui na casa... O que a gente fez? Nós tínhamos um escritório... Nós tínhamos 2 escritórios. Nós alugamos um escritório novo, né? Uma laje inteira, no 4º andar, num ponto super estratégico aqui em Floripa, uma área nobre de inovação, estamos no topo do prédio. E aí a gente fez o nosso escritório para reunir os times do grupo e para a gente ter o que a gente vai usar. Eu trouxe um sócio operador, o cara que montou estúdio de G4, V4, mais de 65 dos grandes estúdios de podcast. Esse cara veio ser meu sócio nesse projeto. Porque eu falei, cara, vamos lá. Eu vou colocar um monte de empresário aqui, vou formar um monte de empresário, né? Os caras vão precisar de podcast, vão precisar de evento, né? Trouxe uma outra, ainda está em negociação, mas é possível sócia, que é da parte de editorial, né? Por enquanto tá white label, que a gente pode começar assim também, né? Você coloca seu selo, um white label, você serve o cliente, daqui a pouco, pô, tem bastante demanda, faz sentido você operar isso aqui para mim. Também tem. A gente tem que entender que nunca vai ter um modelo só de parceria, ou de sociedade, ou de contrato. Você tem que ter alguns tipos de mecanismos para fazer um ganha-ganha de acordo com o negócio. Mas respondendo a sua pergunta, né? Foi a sua? Quem que fez a pergunta? Acho que foi ele começou e eu dei um... Tá. Eu coloquei ainda a questão da gestão de tempo, cara. Como é que você consegue, cara? Porque é muita coisa, Ó, lembra que sempre tem que ter a divisão de responsabilidades, né? Tanto que para falar contigo, eu tive que agendar com a secretária. Por quê? Porque esse é o meu trabalho de educação, né? Aqui alguém vai ouvir sobre microsistema e assim por diante. Então, esse é o meu trabalho. Meu trabalho é palestrar, meu trabalho é fazer as imersões, meu trabalho é vender as mentorias, meu trabalho é passar a visão para o grupo, meu trabalho é orquestrar o meu ecossistema, né? Para que isso aconteça, eu tenho executivos em cada uma das empresas, operadores, eu não posso operar, né? Então, eu posso começar operando, mas eu logo preparo um sucessor, né? Eu tenho um conselho,
conselho privado, eu tenho conselheiros, né, para fazer governança, para ajudar a gente a tomar decisões importantes. Porque à medida que o negócio começa a ganhar uma certa complexidade, é impossível você governar sozinho. Você pode ter vários operadores, você pode orquestrar, mas governar, você precisa de governança, de processo decisório, de avaliação de indicadores, de projeto. Porque senão, cara, quanto mais gente, mais viés, mais confusão, Sim. né? Sim. Então, são aquelas coisas de organização que a gente vai aprendendo. Mas, cara, assim, tudo aqui tem o seu ponto de dor, ponto de aprendizado, ponto de imperfeição, né? Nada é tão verdinho como a gente imagina, Com certeza. né? Acho que a vida é a vida real, é a vida que você está aprendendo, que você tem seus desafios todo dia. Aqui é um momento super gostoso, mas daqui a pouco eu vou com certeza ter que lidar com algum desafio, né? Mas desafios são oportunidades de aprendizado e de autoconstrução para a gente... Eu brinco assim, ó, a vida não fica mais fácil, né? A gente fica mais forte, pô. Não, é apanhando, levando porrada o tempo todo e a gente cria casca, falando, deixa a gente mais forte. Só não pode amarrar o coração, ser armadura, que você não, né? Não é isso? Entre a doçura e O equilíbrio. Filipão, você falou que pegou o início ali também, né? De um boom que foi a questão da IA, né? E você aproveitou essa oportunidade porque a gente vive disso de momentos e vem, vai. E você soube aproveitar isso daí muito bem. E agora, também com Atomic Group e todo esse ecossistema, o que você enxerga assim com a IA? O que você tem dentro do processo, na entrega para clientes? Você já comentou que tem a questão de agente que vai auxiliar muito nisso daí, mas qual que é o futuro, né? O futuro presente também da IA e como que ela pode auxiliar ou já está auxiliando vocês no processo, na entrega, empresa, tudo isso? Cara, eu acho que cada vez mais a gente vai ter algumas operações sistematizadas. Eu acredito muito que a IA vem para tirar o lugar do ser humano onde ele não deve estar. Principalmente os operadores, né? Que o cara tem que estar no estratégico. Cara, assim, ó, quais são já ouviram falar daquele livro do Morgan Housel chamado É Sempre o Mesmo, ou O Mesmo de Sempre? O Mesmo de Sempre. Ele tem aquela psicologia financeira, que é um best-seller, ele tem acho que é O Mesmo de Sempre, tá? São as coisas que nunca mudam. Se você for investir em alguma coisa daqui a 30 anos que nunca vai mudar, tem algumas coisas que nunca mudam. Esse livro é uma resposta, cara, do que o ser humano precisa se concentrar. Algumas coisas, relacionamento, empatia, lidar com pessoas. Porque assim, beleza, consegui um atendimento, daqui a pouco a gente investiu numa startup que é uma IA que atende IA, tá? Porque é isso. Então, o acesso, esse olho no olho, é o que a gente vai buscar como ser humanos, né? Depois que eu voltei do Vale do Silício, eu costumo falar uma frase que ela é muito... até polêmica. Que é o seguinte, cara... Robô é um escravo. Ok. Por que a gente escraviza o ser humano com tarefas repetitivas? E a gente não escraviza as máquinas? A gente precisa pensar nisso. Eu tenho uma coisa mais filosófica, talvez utópica, e aí a gente pode viajar, que é o seguinte, cara, a gente veio do jardim. O jardim, a gente tinha tudo que a gente precisava. A gente tinha relacionamento com Deus, relacionamento com a família, a gente tinha tudo do melhor da natureza, a gente estava em paz, bicho. O problema foi o homem querer assumir o controle do troço, querer ser Deus, querer ser independente. E aí esse cara começa a ter problemas, porque é o peso da responsabilidade. E aí ele vai se perdendo no meio do caminho. E para mim, a gente só chegou onde chegou, e agora com a inteligência artificial, robótica e tudo mais, pra gente entender o seguinte, cara, esse troço todo que a gente construiu, ele tem que ser operado por máquina. E a gente voltar pro jardim. Porque é ali que a gente é feliz, pô. Afinal, quando a gente encontra alguém no leito da morte, essa pessoa fala o quê? Queria ter trabalhado mais? Queria ter ganhado mais dinheiro? Queria ter tido mais casas, mas o que ele queria? Tá, o que essa pessoa família, queria? tá com os amigos, tá com... Não tem uma música que diz isso? Queria ter amado mais. Não tem um negócio assim, cara? Sim, Titãs. Titãs. Então, por quê? Por que a gente
se perde no meio desse caminho aí. Eu acho que isso é uma reflexão sempre, cara. Aí a gente toma um susto de saúde, o pai, a família, o fulano, um acidente. A gente teve um episódio lamentável, né, né, Sim. de uma pessoa lá nos Estados Unidos sendo alvejada, com filhos pequenos, né? Mas você acha que caminha Eu peguei pra um esse lado? pouquinho do lado filosófico, só pra gente entender que, assim, cara, a gente tem que ter medo da inteligência artificial, da tecnologia. A gente tem que ter medo de perder a nossa humanidade. E eu vou dizer assim, ó, depois que eu fui pra Vale do Silício e China, eu vi que, cara, enquanto o dinheiro for o mestre da parada, as pessoas serão usadas. E o dinheiro será amado. A gente nunca pode inverter essa ordem. A gente tem que amar as pessoas e usar o dinheiro, nunca o contrário. Então, isso aqui é um perigo, pô. Isso aqui eu não dou pra minha filha nem a pau. Ela vai... Ah, mas ela não ficar defasada? Vai ficar defasado o cérebro se você der muito cedo. Vai ficar defasado cognitivamente, porque esse negócio é viciante, cara. Isso aí é efeito de cocaína no cérebro. E isso aqui por trás tem um monte de um monte de oriental lá nos campos de mais de 100 mil funcionários das grandes big techs, super PhDs em neurociência, comportamento humano e tal, para viciar você. Por quê? Porque quanto mais tempo você tá aí distraído nesse troço, perdendo a sua vida, mais ganha dinheiro, pô. É retenção de usuário, é retenção de atenção. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente faz qualquer coisa, cara. Aí vem o propósito, aí vem a inteligência espiritual. Porque não adianta você ganhar dinheiro se você perder essa coisa da sua essência humana e você querer fazer bem pros outros, bicho. Entendeu? Eu dei uma viajada agora no negócio da inteligência artificial. A gente gosta, cara. Eu Eu gosto achei de muito aprofundar isso bom, eu daí, achei muito bom. porque de fato, às vezes, a gente fica muito bitolado, focado muito numa coisa. Ai, quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro sim é importante, a gente não é hipócrita, porque proporciona muitas coisas boas, mas não é só isso. É meio, Né, cara. né? É um meio É meio. para muitas coisas. E tem que haver esse equilíbrio, né? Só que para onde será que tá caminhando tudo isso, cara? Não, é de fato, Vamos, de vamos fato. manter esse equilíbrio. Eu até brinquei com os meninos aqui do estúdio agora há pouco, em off aqui, que eles estavam já saindo, né? Acho que era 5 horas, 4 e pouco, assim. "Eu já deu por hoje?" Eles assim, não, hoje já deu, tal. Eu assim, nossa, quero também, vou querer. Mas é questão de, né, agenda, ter as prioridades, etc. ali. E eu achei isso muito legal, né? E às vezes a gente fica muito bitolado ali. E como manter esse equilíbrio? Como você conseguiu manter esse equilíbrio? Você falou que lá atrás teve que, né, passar por um processo lá de finais de semana, de autoconhecimento, dessa busca. Se aquilo lá foi importante para você manter esse equilíbrio, até pela forma como você fala de família, como você fala de Deus, tudo isso. É que tem um momento de plantar e um momento de colher. Tem alguns momentos que você vai ter que ralar mesmo, não tem o que fazer. Cara, eu penso assim, ó, o equilíbrio, só equilíbrio platô, constante, não existe, cara. É a corda bamba. Você vai cair, você vai exagerar, você vai se enviesar. Depende, você tá com uma série de desafios e para você se esconder, tem gente que se esconde no trabalho, tem gente que se esconde numa substância, no açúcar, em qualquer outra coisa. Eu deixei, ó, 26 de novembro de 2024 foi a última gota de álcool e o último grão de açúcar que eu comi. Caraca. Porque minha filha nasceu dia 31 de janeiro, Olivinha, 7 meses e meio agora, né? Dia 31 agora vai completar 8 meses. Eu falei assim, cara, já tô com 42 anos, né? Eu quero estender a minha vida para ver ela casar de repente, quem sabe ter um netinho, né? Então acho que a gente precisa tomar boas decisões pra gente não ficar se arrependendo muito depois também, sabe? Porque assim, pô, legal, Felipe, você escreveu o livro, você fez isso e tal, mas não vê sua filha crescer? Esse tempo não volta mais, cara. Esse tempo não volta mais. A gente sempre pode ver as histórias de gente que não viu o filho crescer. E aí eu acho que tá muito o seguinte, tá? Insight aqui pra gente que é empreendedor, que eu geralmente aconselho os empreendedores.
O cara, assim, geralmente ele bota um objetivo financeiro na vida dele. Eu conheço muito cara que eu pergunto assim, cara, o cara fala, eu quero isso, faz isso, vou construir aquilo, vou contratar tantas pessoas, pá. O cara conta todo o projetão dele, né? Geralmente eu escuto projetos, muitos projetos. Eu falei, cara, onde você quer chegar? Em quanto tempo e aonde? Eu quero isso. Tá, você tem um número na tua cabeça? Quero 100 milhões no bolso. Tá, beleza. Além dos 100 milhões no bolso, o que você quer? Você tem filhos? Tem. Você quer ver seu filho crescer? Tá. Você tá com saúde boa? Tá. Você quer cuidar da sua saúde? Você não quer perder a sua saúde? Você é casado? Você não é casado? Você quer ter um relacionamento? Você quer separar? O que você quer? Não, cara, eu quero tudo isso. De tudo não terás. Então, peraí. Então tá. E se o caminho que você está escolhendo para chegar nesse alvo aqui fizer você perder? Você vai repensar? Vou. Tá. Então, quanto você aceita? De repente, um outro caminho. Você aceita 75? Aceito. E 50? Para manter tudo? Aceito. E 25? Cara, 25, pô, tá. O juros está alto, né, meu? 25 no banco, tá bom, né? Não, 25 eu aceito. E 10? Aí o cara vai vendo que não é aquilo ali, entendeu? Aquilo ali é só um meio, bicho. Ele precisa de muito menos. E dá para viajar, dá para ter liberdade, dá para ter uma aposentadoria, vamos dizer assim, que não é a do INSS, né? que é a pirâmide. Chega a um certo valor ali com a meta financeira que você vive como um cara milionário, que tem tudo o que precisa, o necessário ali, de luxo, lazer, etc. E eu vi uma frase recentemente do Warren Buffett que ele falou justamente isso, né? Ele doaria toda a fortuna dele para ter o que a gente tem, que é o tempo, que é o que ele não tem, né? A liberdade, o tempo com a família, o tempo com as pessoas. Então, acho que a gente sempre tem que olhar para isso, cara. Eu gosto de crescer, eu gosto de construir negócios, mas sempre tem um propósito, né? E eu gosto de colocar ordem nas coisas. Então, as alianças é Deus, família, trabalho, bicho. Né? Posso fazer qualquer coisa de trabalho. Para ganhar dinheiro, para ajudar a gente e tal, mas primeiro Deus. Não posso perder essa aliança. Depois a minha família. E aí, terceiro lugar, o trabalho. Nunca inverta essa ordem. E lembrando que você faz parte da sua família, né? Você é membro da sua família. Então você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde mental. Para você estar bem, você... Essa sua questão de espiritual, você sempre foi... Isso já vem de família ou aconteceu algo no meio do caminho que você falou, pô... Eu acho que as duas coisas. Porque meus pais são missionários, né? Eles se conheceram na faculdade teológica e eu sempre cresci na igreja, mas é aquela coisa, a fé dos seus pais. Eu acredito que tudo que você planta de valores, isso vai refletir em algum lugar. Mas, no meio do caminho, querendo a minha independência, no meu orgulho, fugir de casa, querer trabalhar, eu cometi muitos erros, né? Tomei muitas decisões ruins, assim como muitos jovens tomam, e eu quebrei a cara. E ao quebrar a cara, eu lembrei daquilo lá, e aí eu preciso voltar para esses valores, né? Então, sim, tem momentos de dores. E muitas vezes não é só um episódio, né? Porque a gente costuma a ganhar muita autoconfiança e essa, talvez até uma prepotência, uma autossuficiência, quando tá tudo bem. Sim. Mas eu acredito que Deus... ele te dá umas cutucadas na canela para que você lembre que você é finito, que você não é o super poderoso, super-homem, você é humano, né? E, portanto, você é forte quando você está com uma aliança com ele. Você consegue perseverar quando você está com uma aliança com ele. Então, eu acredito que existem momentos na vida desafiadores para que a gente se reconecte com esse algo maior que, para mim, é Deus. Muito, muito foda. Lipão, a gente tá meio que encaminhando aqui para finalizar. O que você traz pra galera que quer te conhecer, que quer se aprofundar tanto na sua história quanto no Atomic Group, quer fazer parte dos seus trocentos negócios, comprar alguma coisa sua? Como que faz pra galera conseguir ter acesso a tudo isso? E teu livro. E teu livro. O livro não está publicado, cara. É uma estratégia que a gente vai... O que a gente fez, né? A gente, como está fazendo as imersões agora, a gente sabe que as imersões high ticket, né, são estratégicas, não são táticas, operações, porque estão na internet. Mas são coisas estratégicas que ainda poucos têm acesso.
muita gente não pode comprar. Então eu fiz o livro para ajudar qualquer empreendedor, do mais novo até o cara que está no modelo ruim de negócio. E tem gente, cara, muito experiente que está encontrando respostas no livro. Então é um negócio acessível. Um negócio acessível da minha trajetória, são as 6 forças, os últimos 11 anos, e que tem ferramentas práticas, né? A pessoa preenche, tem um negócio bacana. Então o livro fala dos 6 pilares, são pilares? 6 forças seis poderosas forças para ter o crescimento atômico, que são os resultados extraordinários sem perder sua energia, né? Como que chama o livro? Crescimento atômico. Crescimento atômico. Crescimento atômico. O prefácio de John Kepler, que é um cara que para mim é super bacana também. Ele sabe jogar o jogo do ecossistema, ele tem essa coisa dos valores, da família. É um cara muito sábio também, ajuda muita gente. Então, assim, o livro, eu estava falando das imersões, né? O empresário, ele compra os livros e ele leva a imersão. Por quê? Para ele doar, cara. Para ele doar os empreendedores na volta dele, às vezes numa associação e tal, porque a gente quer disseminar essa parada. Então tem um propósito por trás, né? Eu vi recentemente quem deu estouro de vendas fazendo isso, da imersão de livros. Puta, como é que é? Alex Hormozi? É Alex Hormozi. Porra, Ele fez isso. Mais de 1 milhão de cópias vendidas, mais de 100 milhões de dólares, cara, foi. Bizarro. Foi. O nosso não é essa estratégia, né? Mas é uma forma. Não é a ideia, mas o fim é a intenção. Acaba sendo mesmo, propagar, né? É propagar a mensagem, cara, que chegue, né? Eu falo até para o empreendedor, às vezes eu dou um livro, eu falo, cara, lê, mas passa para frente, né? Porque, assim, dá para ganhar algum dinheiro, mas não é isso. O livro não ganha dinheiro, né? Não ganha dinheiro. Mas é uma forma de educar mercado, é uma forma de ajudar as pessoas, assim como quando eu fui sair da empresa em 2014 para abrir a agência de marketing digital, eu tava morrendo de medo. E quem me ajudou? Flávio Augusto, geração de valor, pô. Aquela coisa da gaiola, não sei o que. Eu falei, cara, pô, mano, é isso aqui. Aí, pá. Então, assim como ele me ajudou, eu quero ajudar gente também. E eu acho que é sempre isso, né? Legal você falar da geração de valor lá do começo, cara. 2014, 2015 eu comecei a trabalhar como porteiro de condomínio. Uau. E daí eu não tinha... Podia ficar no celular, né? Não tinha que passar meu tempo. Foi onde que eu comecei a ler livros. Aí eu sou muito grato ao trabalho de porteiro que eu fui durante 3 anos. Porque eu pegava os livros grandes, que eu nunca vou ler um livro desse na vida, tá doido? Né? Só que daí ali comecei a ler um livro por semana. E comecei por aquele, porque ele é fácil de leitura, né? Um monte de desenho. É um monte de desenho. E daí foi indo. Cara, foi, porra, muitos livros aí nessa jornada toda. E o começo, o start também foi geração de valor ali. Que legal. O meu foi ponto de inflexão. Que me trouxe até aqui. Que trouxe até aqui. Porque eu tava na indústria. Foi o momento que eu falei: Você vê? será que estou em um ponto de inflexão? Então, cara, eu acho que isso é belo, cara. É belo, né? É muito bacana, bicho. Você consegue ajudar muita gente, né? Seja no canal do YouTube, no podcast. Um livro, né? O Geração de Valor não é só livro, né? Era o projeto em si. Mas lá de trás, cara, agora a gente tá aqui sentado numa mesa, 2025, falando sobre isso de um livro ou de um projeto que começou lá atrás, né, cara? Que loucura isso. Isso é propagar a palavra, né, cara? É isso. Sim, né? eu tive uma conversa hoje no comercial da empresa, eu tava falando sobre o Receita Previsível, a gente até conversou com o Thiago Moniz aqui. Legal. E eu falei, cara, eu montei a estrutura comercial a partir do Receita Previsível. Aaron Ross. O vendedor, ele parou e falou, cara, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Que tipo, pô, através de um livro de 50 pila, você montou a estrutura. Eu falei, cara, esse é o poder que um livro pode te trazer. Tipo, cara, é um conhecimento muito barato, que a gente não dá tanto valor. Tipo, muita gente fala, cara, não lê. É isso. Então, você falou como é que o pessoal pode me encontrar. Hoje é @Felipe Microecossistemas, não sei se amanhã vai ser. Eu mudei, cara, Era F Bento. Mas eu acredito tanto que esse termo é um termo que vale a pena a galera entender, que eu mudei o meu @, cara, do Instagram. Eu acho muito válido. Né? Tem gente que fala assim, você não deveria ter feito isso. Cara, fica tranquilo, bicho. Já reservei até os outros lá. Talvez, depois dessa era, eu mude de novo. Mas Sim. É microecossistemas. Então, Felipe Microecossistemas, né? O @. Mas se por Felipe Bento vai aparecer. Felipe Bento vai aparecer, no LinkedIn também, né? Inclusive no LinkedIn eu sou mais forte que no Instagram, mas agora mexendo com educação,
Instagram é uma coisa bacana. Não né? tem jeito. Não Então tem eu como escapar. eu fui convencido. Tá vendo? Não tem como Sempre com escapar. propósito para ajudar a galera. E para participar dos grupos, como é que foi? Tipo, hoje, que eu quero entrar num sistema de educação ali. Qual que é a porta de entrada? Quais são? Porque você falou que tem vários caminhos possíveis. Cara, começa lá no Instagram, me conhecendo, entendendo um pouquinho mais sobre o que é. Lá tem link, a gente sempre divulga os eventos que a gente vai ter, né? Me seguiu lá, alguém vai falar contigo, né? Pô. Interage nos conteúdos e tal, a gente, né, chamando a atenção ali, a gente vai puxar para conversar, manda uma mensagem no DM, manda uma mensagem, né, no LinkedIn. Eu acho que começa por aí, num relacionamento. Solução tem para todo mundo. Solução ali vai ter. Cara, vai ter, né? O pequeno empresário, assim, conteúdo de graça tem um monte, né? A gente tem canal do YouTube, a gente tem todo dia, cara, tem um áudio de 2 minutos e meio, que a gente chama Centelha Atômica. Eu entendi que o empresário, às vezes, cara, né, tá naquele automático, aí ele liga lá e tem um negócio para dar aquela acendida nele, né? O Centelha Atômica. Então, todo dia tem lá no canal Crescimento Atômico a centelha atômica. 2 minutinhos, 3 minutinhos para incendiar o cara. E tem um podcast que já lançou, como tá? É o Crescimento Atômico. Tudo em cima do Crescimento Atômico. Então, é YouTube, o Spotify e o livro Crescimento Atômico. Que massa, Felipão. Cara, muito obrigado. Que papo gostoso. Fomos longe, demos uma volta Sim que é bom. boa. Cara, que papo Curtiram? gostoso. Eu assim. gostei pra caramba também, gente. As portas ficam abertas aí para a próxima, quando quiser lançar alguma coisa, quiser trazer alguma novidade, algumas, sei lá, microecossistema, amanhã vai ter 10 coisas novas. Quiser trazer aqui pra gente também, vai ser um Legal. prazer poder trocar uma ideia contigo e pô, pra você que chegou até aqui, cara, siga lá o Felipe Microecossistemas ou o Felipe Bento, vai estar na descrição aqui do episódio, vale muito a pena. Eu entrei lá, de fato, me chamou muita atenção, é muito legal. Eu ainda tô absorvendo tudo que a gente conversou aqui, cara. Foi muito massa, assim. E siga o Edscast. Como é que faz pra te seguir, Léo? Para você que chegou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que você foi um privilegiado, assim como eu e Fernando aqui também, né? Pegamos bastante informação. Felipe, obrigado pelo seu tempo. Você deu o que você tem de mais precioso, que é vir conversar conosco, mas também com a galera da Discast. Então, muito obrigado mais uma vez. Cumprir com o nosso objetivo de servir. Nosso objetivo é de servir, entregar conteúdo e conteúdo de valor, né? Onde a gente pode aprofundar bastante aqui. Se você quiser qualquer coisa relacionada à implementação de processo comercial, agência, você que está começando, você que está crescendo, escalando, a gente tem o nosso microecossistema também ali com alguns serviços para te auxiliar, para te ajudar. Vai ser um prazer, Léo juntos, só você pesquisar. Fernando? @eu, Fernando Quilici. Tudo sobre comercial. Comercial 360 é o que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Siga o Edscast. É um botãozinho que você vai apertar aqui embaixo e vai ajudar demais o projeto que está completando quase 2 anos aí e rumo ao 100º episódio. E é árduo chegar até aqui, não é tão fácil. Então, pô, ajuda a gente a manter isso aqui vivo, porque tá legal demais, estamos levando muito conhecimento e é isso aí. E toda quinta-feira, um episódio novo às 19 horas. Provavelmente semana que vem vai ser uma pessoa incrível como o Felipe. E é isso aí. Vai ser até quinta-feira, até segunda, até quinta-feira que vem. Felipe, muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado a vocês, gente. Obrigado aí, vocês que assistiram também. Tamo junto. Até a próxima quinta-feira. Um abraço.